Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho no livro de Provérbios? Então vamos, abra sua Bíblia em Provérbios 10, no versículo 22. Vamos falar somente desse versículo hoje. Eu vou dar a explicação para vocês, porque parece que é um versículo de difícil tradução. Quer ver? Abra aí a sua Bíblia em Provérbios 10, 22. E você vai saber, você vai entender o que a palavra de Deus diz, eu vou explicar para você. Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Como assim, pastor? Eu não entendi nada. Vamos ler de novo. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Vocês lembram que Salomão, quando esteve diante de Deus, vou explicar o versículo, calma, estou dando uma ilustração. O Salomão, Salomão quem escreveu Provérbios, né? Quando esteve diante de Deus, Deus falou assim para ele: pede o que você quiser, você que vai reinar diante de Israel, você que vai reinar, vai governar o meu povo, pede o que você quiser que eu vou dar. Ele poderia ter pedido muitas coisas, não poderia? Sim, poderia ter pedido dinheiro, poderia ter pedido poder, poderia ter pedido a vitória sobre os inimigos, poderia ter pedido qualquer coisa que um governante possa pedir. Mas ele pediu o quê? Sabedoria. Pois é, e essa sabedoria que Deus deu a Salomão veio acompanhada de muitas outras coisas. Deus disse assim para ele: porque você pediu sabedoria para governar o meu povo, eu vou te dar riquezas, vitórias sobre os inimigos, poder, fama, vou te dar tudo isso. Então, Salomão relembra que a bênção do Senhor enriquece. Ele relembra uma verdade, que quando nós ficamos ricos, pastor, não é pecado ser rico? Não é pecado ser rico, é pecado querer ser rico. Como assim, pastor? Eu vou ler esse texto daqui a pouco, mas tenha aí na sua mente que não é pecado ser rico. Por quê? Porque Salomão era muito rico. Deus deu a riqueza a Salomão, é claro. Salomão era muito sábio, provavelmente tomava as decisões corretas, aplicava os seus recursos no momento certo, nos locais certos, e isso ia fazendo prosperar o seu reino, o seu reinado ali em Israel. É claro, mas ele reconhece que tudo isso não foi a sabedoria, não foi a força, não foi a capacidade de Salomão, foi o Senhor que enriqueceu o rei Salomão. Pois é. Se você um dia for rico, se tornar rico, lembre-se disso, que foi o Senhor que enriqueceu você. Aliás, o Senhor é quem enriquece e quem empobrece também. Nossa, pastor, Deus empobrece também as pessoas? Sim, está escrito lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Abra sua Bíblia, não espera o pastor ler. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 2... 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 7. O cântico de Ana que havia recebido do Senhor uma bênção. Que bênção era essa? O seu filho, Samuel. Olha só, o Senhor, versículo 6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. É Deus que dá a vida e tira a vida. Mas olha só o versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa ou humilha e também exalta. Esse texto mostra o quê? Mostra a soberania de Deus. É Deus quem manda nas coisas, é Deus que enriquece as pessoas, é Deus quem empobrece as pessoas. Nossa, pastor, mas ser pobre não é algo ruim? Deus não deveria dar riquezas para todo mundo? Calma lá, por quê? Porque a riqueza pode também ser um problema. Pois é, a riqueza pode se tornar um problema. Se você for lá para primeira carta de Paulo a Timóteo, lá do outro lado da Bíblia, quase no finalzinho, se você for lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 9, olha só, versículo 9 de 1 Timóteo 6. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Olha só, é um problema querer ficar rico. E aqui especialmente, e aí eu vou já pegando um pouquinho da outra parte do versículo lá, 22 de Provérbios 16, vai falar
dos gananciosos. Eram homens que queriam enriquecer à custa da fé dos outros. Eram homens gananciosos que tinham a mente pervertida. Era ganhar, é ficar rico de modo ilícito. Guarde isso com você, guarde isso. Ficar rico de modo errado. Conseguir as suas riquezas roubando, conseguir as suas riquezas enganando as pessoas. Isso é condenado na palavra. Olha só, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, ficar rico nem sempre é uma bênção, nem sempre é bom. Pois é, por quê? Porque você pode até se desviar da fé. A riqueza pode alterar o seu modo de pensar, pode alterar a sua confiança. Você vai deixando de confiar em Deus e passa a confiar na sua riqueza. Isso pode acontecer, isso é um problema. Então Deus, na sua soberania, na sua administração, Ele enriquece e empobrece do modo como Ele quer. Por quê? Porque Deus é sábio, porque Deus faz as coisas, todas as coisas que Deus faz são coisas boas, são coisas certas, não tem erro naquilo que Deus faz. Então, na sua administração, Ele faz assim, Ele dá a quem Ele quer e retira de quem Ele quiser. Inclusive, muitas pessoas enriquecem, caem nesses problemas e Deus vai lá e tira. Isso não é algo mal de Deus, não é algo mal. Quando a pessoa enriquece, esquece de Deus, aí Deus vai lá e tira. Por quê? Para aquela pessoa se lembrar de confiar somente em Deus. E isso, o fato de Deus empobrecer aquela pessoa, é algo bom para ela. É algo da administração de Deus, que é algo bom que vai acontecer com ela. E lembra do que eu falei, desse modo de enriquecer, esse modo de enriquecer de forma ilícita, roubando, com corrupção, com fraude, com engano. Pois é, o que Salomão está dizendo aqui em Provérbios 10, 22 é o seguinte: a bênção do Senhor enriquece. O Senhor, de acordo com a sua vontade, Ele enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. Outras versões dizem não traz dor. O que significa isso? Que a bênção, quando o Senhor enriquece alguém, não é por meios ilícitos, não é por meios errados, não é por meios pérfidos, não é por meios escusos, mas o Senhor, quando a riqueza vem com a bênção do Senhor, é uma riqueza com consciência tranquila. Vocês provavelmente, dificilmente, acho que teve uma vez na escola, eu tinha a idade de vocês, ali 10, 11 anos, e eu briguei com um rapaz na escola. A gente brigou, saiu no soco lá na escola e eu fui para casa. E o que aquilo fez em mim? Eu achei que eu era o bonzão, ganhei a briga. Não, quando eu deitei para dormir à noite, aquilo me acusou. Eu fiquei com a consciência pesada. Você já ficou com a consciência pesada de ter feito algo errado? E aí você colocou a cabeça no travesseiro e não conseguia dormir porque você estava com a consciência te incomodando? Pois é, eu fiquei assim. O que aconteceu no dia seguinte, eu fui lá, pedi perdão para esse garoto, ele também pediu perdão para mim, e nós fomos melhores amigos pelo resto do ano na escola. Foi muito legal. Lembro até hoje dele, um japonês lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa questão da consciência, quando nós enriquecemos sem a bênção do Senhor, a nossa consciência vai ficando pesada. A nossa consciência, eu roubei. Teve uma vez, eu sabia onde meu pai guardava o dinheiro. Meu pai guardava um dinheirinho lá em casa, e eu sabia que era num paletó, dentro de um paletó que ele tinha, lá no guarda-roupa dele. E o que eu fiz? Sabia que tinha. Peguei lá um dinheirinho para comprar doce. E o meu pai descobriu. Pois é. E eu apanhei. Levei uma peia. Porque eu roubei o meu pai.
Isso não é uma forma lícita, não é uma forma correta de enriquecer. Isso tinha a bênção do Senhor ou não? Não tinha a bênção do Senhor. Por quê? Porque quando há a bênção do Senhor, não existe esse problema, não existe o desgosto de fazer o que é mal. Não existe essa desaprovação de Deus. Por quê? Porque Ele abençoa. Então, você que está aí, pastor, mas eu quero ser rico. Calma lá, vocês já viram aqui o problema de querer ser rico. Vocês viram aqui o problema de lidar com esses bens materiais, especialmente bens materiais que nós ganhamos mediante fraude, mediante engano. Tomem muito cuidado. Mas pastor, e se eu enriquecer? Agradeça a Deus, reconheça que foi o Senhor que deu, que o Senhor que abençoou e o Senhor deu. E sempre, sempre dependa dEle. E jamais confie nas coisas que Ele te dá. Confie no Senhor, dependa dEle. E não confie nas coisas que o Senhor dá. Ame o Senhor, não ame as coisas que Ele te dá. Tá bom? E assim você não vai ter uma mente pesada, uma mente cheia de pecados não confessados, uma mente que enriqueceu por meio da fraude. Tá bom? Era esse o versículo que eu queria transmitir para vocês. Na semana que vem nós prosseguimos no nosso estudo em Provérbios. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.